Olá pessoal, hoje eu vou iniciar uma série de vídeos muito interessantes, onde eu vou falar de cada signo do zodíaco e o seu aspecto mitológico. E para inaugurar, para iniciar esse ciclo mitologia e astrologia, vamos falar do signo de Virgem. Então, virginianos e virginianas foram premiados, né? O primeiro da lista. Existe, assim, uma correlação muito bonita desse signo com a mitologia dele. Ele é representado, sua figura, né? A personificação virginiana é representada por uma deusa, Astreia. Era filha de Zeus, tá? E ela tinha uma beleza, uma pureza, uma ingenuidade, uma sabedoria de uma deusa. E ela viveu na Terra, na época, na Era de Ouro, onde a humanidade vivia em harmonia, em paz, tinha todos os alimentos, não precisava cultivar, plantar, tudo em abundância, todos se amavam, todos se compreendiam. Era a Era Dourada, onde os deuses conviviam com os seres humanos. E essa deusa, Astreia, convivia com os humanos, mas ela era uma deusa. Porém, a humanidade foi ficando muito gananciosa. E aí Zeus, na sua ira, para castigar os homens, porque Zeus tinha essa tendência a ser punitivo, fez com que a humanidade não fosse mais protegida e amparada da mesma forma. Naquela época, na Era de Ouro, os homens não envelheciam, não adoeciam, não passavam fome, e era uma primavera eterna. Era a Idade do Ouro. E aí, em seguida, veio a Idade do Bronze. Foi justamente como uma punição, um castigo de Zeus para essa humanidade gananciosa, ela caiu vibratoriamente. E aí, a primavera era curta, era apenas uma das estações, tá? Existia frio, já começou a existir fome, os homens não viviam a eterna juventude, envelheciam e ficavam doentes. E aí, a Astreia, que era um espírito, um ser, né? Uma deusa muito bondosa, muito generosa, ficou com pena da humanidade e não partiu para o Olimpo, continuou morando entre os homens, só que ela se afastou para as montanhas. Antes ela vivia nas cidades, com todo mundo. A partir dessa mudança da Idade do Ouro para a Idade do Bronze, a Astreia, ela se afasta um pouco da humanidade, afinal de contas as pessoas não estavam realmente funcionando muito bem, mas ela não quis abandonar. Foi para as montanhas e lá ela continuou aconselhando, orientando, ensinando, por exemplo, que agora precisava aprender a plantar, a caçar, a cultivar, porque já não vinha tudo tão assim, abundantemente e facilmente. Inclusive nas artes de cura. Então, ela auxiliou muito a humanidade nessa fase. Porém, a humanidade continuou na sua ganância, e aí Zeus determinou, então, que seria uma punição ainda maior. E aí a humanidade entrou na Idade do Ferro. Quando isso acontece, a Astreia fica tão triste, tão chateada, tão assim mal com ver o ser humano, né, e a sua decadência, que ela não podia mais ajudar da mesma maneira. E aí ela pede a Zeus que morra, porque ela ficou muito triste, ela não conseguia viver vendo aquelas pessoas que ela amava tanto e que ela ajudou tanto chegarem a esse ponto e não absorverem os conhecimentos dela, não aproveitarem tão bem, porque ainda estavam com seus poderes tentando se degladiar na ambição desmedida, na ganância e por aí vai. E aí Zeus, na sua grande força e poder, disse: não, você não morrerá. Eu transformarei você numa constelação, que é a constelação da Virgem, né? E de lá você vai observar toda a humanidade. Quando os seres humanos se tornarem novamente seres mais evoluídos, mais generosos, numa nova idade de ouro, você então voltará e conviverá com os homens. Então é muito linda essa história. E aí o importante na astrologia, quando a gente estuda a mitologia,
é associar isso a nós. São os arquétipos, né? São os paradigmas, são os significados que devem ser entendidos através dessa ótica na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, assim, o signo de Virgem, ele tem essa característica. Ele tem uma necessidade muito grande de organização, de orientação, de fazer com que as coisas fiquem melhores, que elas possam progredir, que elas possam ser justas, para que elas possam ser verdadeiras, para que elas possam ser harmoniosas. E nem sempre o que ele vai encontrar, o que ele vai viver no seu dia a dia, está adequado a essa perfeição dessa era de ouro. Então, a pessoa de Virgem, seja ela qual for, seja do signo solar, do signo lunar ou ascendente, ou que tenha vários aspectos ou planetas nesse signo, vai ter fortemente essa necessidade de trazer, vamos dizer assim, esse mundo ideal e perfeito que um dia existiu para o momento presente. E nem sempre isso é possível. Então, normalmente as pessoas de Virgem, elas não desistem facilmente dos seus objetivos, como a estreia. Ela só foi realmente se afastar, e não totalmente, com a promessa de ainda retornar numa nova era dourada, porque realmente viu que ninguém mais a ouvia. Porque eles estavam tão conflituosos, tão se degladiando, que não tinham mais espaço nem condições de entender e absorver toda a sabedoria e conhecimento que ela trazia. Então, assim, as pessoas de Virgem muitas vezes são criticadas por serem muito críticas, minuciosas, exigentes, e até podem ser, muitas vezes, porque são seres humanos falhos, né? Mas dentro desse arquétipo, a ideia muitas vezes dessas pessoas é que elas veem ali que aquilo pode ser melhorado, que aquilo pode ser aperfeiçoado. É o signo do aperfeiçoamento, do melhorar, de fazer com que algo que de repente não estava funcionando passe a funcionar, ou que não estava funcionando tão bem, comece a funcionar melhor, organizado, com método, com disciplina, com lógica, né? Com toda uma pedagogia. Inclusive a pedagogia está ligada a esse arquétipo virginiano, de instruir, de ensinar, né? Então, ele tem que aprender a conviver com essas diferenças, com esse mundo das imperfeições e do mundo dos homens, o qual ele também faz parte, no caso, aí, né? Nós seres humanos aqui da Terra. Então, para quem está ligado a esse princípio virginiano, é importante compreender esse desafio de ver às vezes as coisas erradas, os defeitos, e não vai conseguir consertar, emendar tudo. É preciso às vezes se retirar, dar um tempo para que cada um aprenda por si só. E daí, quem sabe, um dia, estando mais abertos e receptivos a essas ideias, a essas opções diferentes, com um maior entendimento, consigam. Então, esse afastamento temporário, esse deixar que as pessoas aprendam por si mesmas, é uma tarefa, um desafio muito importante para as pessoas desse signo. Que elas não queiram controlar, que elas não queiram a exatidão, que elas não precisam que as coisas sejam tanto quanto ela quer, mas sim como às vezes é possível ser. E esse possível nem sempre será o ideal para o virgem. Até porque o que é ideal para você pode não ser para o outro, né? Então, é muito interessante a gente ir aprendendo e crescendo através do estudo desses arquétipos, dos seus simbolismos, dos seus significados, né? Então, muitas vezes a pessoa desse signo pode se sentir sozinha, pode ter aquele drama de que ninguém ouve o que eu digo, ninguém segue o que eu digo, as pessoas parecem que não estão querendo aprender, não estão querendo compreender, façam como eu faço, mas não fazem, e aí ela se estressa, ele se irrita, ele se cansa, né? E óbvio, para tudo tem um limite, né? A estresse chegou a um ponto em que ela não suportou mais, né? Ter que lidar com aquilo, mas ela não queria abandonar aquilo, não queria terminar a sua jornada, pois para ela aquilo era muito importante, porque ela tinha dentro dela essa necessidade e essa vontade de servir, de ser útil, que esse é o princípio virginiano, servir e ser útil, porque aquilo que eu aprendi, eu quero também dividir com você. Se foi bom para mim, eu quero que também seja para você. Então, é um arquétipo lindo, maravilhoso. Essa imagem, né, da deusa Astreia
né? É assim, simplesmente belíssimo, bem representativo do feminino, inclusive, é um signo de polaridade feminina. Isso quer dizer que os homens desse signo, né, vão ser femininos, mas a polaridade feminina, mais introspectiva, mais subjetiva e interiorizada desse signo, está presente nesse arquétipo. E ele é um dos poucos signos do zodíaco representado pela figura humana. Temos Gêmeos, temos Aquário, temos justamente Virgem, e é o único que realmente é feminino, que é uma figura feminina. Então é aquela que protege, que cuida, que provê o alimento, que sustenta, né, que apoia, que faz com que as coisas funcionem, para que o mundo possa evoluir, crescer e progredir. É muito bonito, né? Então fica aí a minha mensagem, espero que ela possa instruir você que tem a curiosidade de saber sobre esses assuntos, tá bom? Muita luz e muita paz.